O Ministério da Defesa cubano teria anunciado em sua página do Facebook em 25 de julho que de 27 a 30 de julho, um grupo de navios da frota russa do Mar Báltico, composto pelo navio de treinamento Smone, o navio patrulha Neustrashimy e o petroleiro Yenia, fará uma visita de trabalho ao porto de Havana, em Cuba. O Ministério enfatizou que a visita de navios estrangeiros representava robustez nos laços e cooperação contínua com países amigos. Além disso, afirmou que os militares russos se encontrarão com o governador de Havana, Reinaldo Garcia Zapata, e o comandante-em-chefe das forças navais cubanas, Luiz Reis Lopes. Além disso, as tripulações e os navios russos conhecerão os pontos turísticos históricos e culturais da capital. Foi então que no sábado 27 de julho, o primeiro navio da frota russa do Báltico chegou ao porto de Havana, em Cuba, um mês depois de outra flotilha russa, que incluía um submarino nuclear, ter ganhado atenção por atracar em Cuba e realizar exercícios militares no Caribe. Os navios russos permanecerão em Cuba até terça-feira, 30 de julho, e são navios da classe Smone, construídos para a Marinha Soviética no final da década de 1970 para fornecer instalações e treinamento marítimo e são equipados com armamento simples para atividades de autodefesa e também de patrulha. A chegada de navios russos acontece mais de um mês após o grupo de ataque naval da Frota do Norte, junto com o submarino nuclear Kazan, a fragata Almirante Korshkov e outras embarcações auxiliares entrarem no porto de Havana. Embora não seja incomum que navios russos atraquem em portos e países amigos, a visita de junho atraiu atenção significativa quando o submarino nuclear russo emergiu perto da costa dos Estados Unidos a caminho de Cuba, causando uma grande mobilização militar de espionagem por parte de Washington. Na Noruega, a Cuba, a flotilha russa, também liderada pelo almirante Korshkov, equipada com mísseis hipersônicos Zircon, foi monitorada por uma aeronave antissubmarina P-8 Poseidon da OTAN. A chegada da frota ao porto de Havana foi marcada então pelo disparo de 21 salvas de um dos navios de guerra russos, um gesto que foi retribuído por uma bateria de artilharia das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. E a mesma celebração cubana também foi feita com a chegada do navio da classe Smone em Cuba no sábado 27 de julho. Na visita de junho, o submarino Kazan permaneceu atracado em Cuba por 5 dias, após conduzir exercícios no Oceano Atlântico, enquanto os Estados Unidos disseram que os exercícios não representavam nenhuma ameaça imediata. Observadores militares os viram como uma demonstração de força em meio às crescentes tensões entre os dois países. O Pentágono observa atentamente a cooperação militar russa com os estados caribenhos, já que a região tem sido tradicionalmente considerada o quintal de Washington. Cuba está entre os poucos países que não aderiram ao regime de sanções internacionais contra a Rússia por sua invasão na Ucrânia em 2022. Pelo contrário, o relacionamento entre os dois estados melhorou e muito desde fevereiro do início da invasão. Para a Rússia, enviar navios de guerra para esses estados é um meio de fortalecer a cooperação militar com amigos e aliados em um momento em que o país permanece amplamente isolado após o conflito na Ucrânia. A Marinha Russa está tendo um mês bastante agitado, colaborando com seus parceiros e aliados antes do Dia da Marinha, que acontece neste domingo, 28 de julho. As forças navais russas conduziram recentemente um exercício de segurança marítima com o Irã no Mar Cáspio. As manobras envolveram navios e aeronaves marítimas russas e iranianas. Os dois estados reforçaram as relações militares após a invasão da Ucrânia pela Rússia, com Moscou se beneficiando do fornecimento de drones iranianos do tipo Shahed. A Marinha Russa, por sua vez, também conduziu exercícios militares e de patrulhas conjuntas com sua aliada próxima, a China. Após a cerimônia de inauguração em Zhangjiang, as tropas navais chinesas e russas conduziram exercícios de coordenação tática e simulações militares em um mapa. Além disso, os dois lados realizaram exercícios navais de fogo real no mar da China Meridional.
o quintal chinês. O Ministério da Defesa russo declarou que durante suas manobras marítimas, o pessoal da frota russa do Pacífico e da Marinha Chinesa deveriam se envolver em exercícios combinados de defesa aérea e exercícios antissubmarinos com a participação de aviões antissubmarinos navais chineses. Além disso, embarcações navais russas e chinesas patrulharam juntas por 15 dias, cobrindo cerca de 4.800 milhas náuticas na área da Ásia-Pacífico. A Rússia também está alcançando a região do Mediterrâneo. No início desta semana, a flotilha da Frota do Norte, liderada pelo almirante Korchikov, entrou no Mar Mediterrâneo. A fragata possivelmente praticaria interação com outros navios russos e realizaria muitas missões militares e diplomáticas no Mediterrâneo. O navio fez escala então em portos da região do Mediterrâneo. Em seguida, em 26 de julho, a fragata atracou em um porto na Argélia, onde supostamente esperava celebrar o Dia da Marinha da Rússia em 28 de julho. Um relatório não confirmado da mídia estatal russa TASS disse anteriormente que a fragata Almirante Korchikov e o navio-tanque de médio porte Akademik Pashin celebrariam o Dia da Marinha em um porto na Argélia, mas ainda não houve confirmação. Mais tarde, o almirante Korchikov, equipado com mísseis hipersônicos Zircon, deverá fazer uma visita ao porto de Tartus, na Síria, e conduzir manobras ao lado de navios da Marinha Russa de sua força-tarefa no Mediterrâneo durante a sua implantação de longo alcance. Enquanto isso, segue acompanhada pela vigilância da Marinha Americana. Segundo informações da mídia estatal russa TASS, na próxima semana, o Grupo Naval da Frota do Norte, composto pela fragata Almirante Korchikov, que realiza uma ampla viagem no Mediterrâneo, e também pelo navio-tanque Akademik Pashin, atracará no porto sírio de Tartus, governado por Bashar al-Assad, onde está localizada a base de apoio logístico da Marinha. Esse alcance a países amigos acontece em um momento em que a Rússia se encontra amplamente isolada pela comunidade internacional. Além de enviar embarcações em escalas portuárias ao redor do mundo, a Marinha Russa também realizará um grande desfile naval tradicional em São Petersburgo neste domingo, 28 de julho, como o Kremlin afirmou recentemente, para comemorar o Dia da Marinha da Rússia. O área militar tomou alguns strikes do YouTube por falar a verdade, então eu criei um novo canal, o Analytics, onde eu posto vídeos inéditos de análises sobre geopolítica e de guerra, que você não assistirá em nenhum outro lugar. Conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.